É com muita alegria que, em nome do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, saúdo a todos vocês aqui presentes e também virtualmente a todos os amigos que nos seguem pelas redes sociais. Vamos iniciar a nossa palestra e quero convidar a todos a fazermos uma prece para nos harmonizarmos, nos tranquilizarmos e aproveitarmos o máximo possível todos os ensinamentos que teremos aqui hoje através do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Convido a todos que quiserem se sentirem à vontade, que fechem os olhos, mas apenas para maior concentração. E elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus, nosso Pai amoroso, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais e aos mentores desta casa. Vamos pedindo a Deus proteção e amparo para esta tarde de estudos de hoje. Pai amado, sabemos que temos muito ainda que aprender. Sabemos que estamos apenas engatinhando na nossa caminhada evolutiva. Mas sabemos também, Pai, que no seu infinito amor e na sua infinita bondade, nos acolhe sempre em seus braços misericordiosos, sempre que sentimos aflição, que passamos por alguma dor. E é esta certeza, e é esta fé que temos de que não estamos sozinhos, é que nos faz sempre querermos aprendermos mais, crescermos e evoluirmos para nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos, Pai, pela dádiva da vida. Agradecemos pela oportunidade da reencarnação. Agradecemos pela nossa saúde, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Agradecemos, Pai, por tudo o que já nos concedestes até o dia de hoje, para o nosso crescimento. Dessa forma, vamos pedindo aos amigos espirituais que envolva com todo o amor e com energias salutares a nossa palestrante de hoje, para que ela seja muito feliz na sua explanação. Vamos então pedindo licença à espiritualidade maior para darmos início aos nossos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje será família, e a pesquisa é livre. A nossa palestrante será a Roseli Aparecida. Seja muito feliz, Roseli. Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui mais uma vez. A gente saúda, cumprimenta aqueles que estão conosco aqui no salão e aqueles que nos acompanham pela rede social, porque sabemos que o que nos une é o pensamento. Então, de onde nós estivermos, nós vamos recebendo essas bênçãos que a espiritualidade tem e jorra sobre todos nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso centro de força, coronário, para que a gente possa ir adquirindo gradativamente a paz, a harmonia, que vai fazer com que esse tempo que estejamos aqui reunidos, nós nos sintamos melhores em relação às angústias, às dificuldades, aos nossos medos, aos problemas de saúde, pois tudo que a espiritualidade nos transmite é bálsamo, consolador para as nossas lutas diárias. Falando de pesquisa livre, família, né? Não tem como a gente, já que a doutrina espírita, ela abrange
tanto conhecimento, tanta informação importante, a gente acaba, claro, estamos no centro espírita, a gente acaba sempre trazendo a maior parte do nosso conhecimento dentro do que nos traz a doutrina. E nós ainda nessa caminhada rumo a uma perfeição relativa que nós todos alcançaremos, é o destino de todos nós como espíritos, a gente ainda tem um olhar muito pequeno em relação a toda a imensidão que a vida em si nos traz. Falamos aqui desta vida corpórea, sim, mas também da vida espiritual, que é essa vida dos espíritos imortais, essa vida que nós vivenciamos a cada oportunidade que nós temos, estamos aqui agora, encarnados, e no momento do nosso desencarne nós retornaremos ao nosso verdadeiro lar. Mas nós ainda temos um olhar muito pequeno em relação a essa abundância de vida que nós temos, né? E nós ainda entendemos família como aquela criação de pai, mãe, irmãos. A doutrina espírita traz para nós um conhecimento que transcende tudo isso que nós aqui na vida corpórea entendemos como família. Então o espiritismo, ele nos esclarece que a formação familiar, ela é feita por espíritos que, na grande maioria das vezes, já tiveram uma convivência ou várias nas existências anteriores, tanto na vida corpórea quanto na vida espiritual. Então, são espíritos que se reúnem em família com o fim que é o fim de todos nós, evoluirmos, chegarmos a uma perfeição relativa para que nós possamos nos tornar cada vez mais espíritos melhores, livres dos sentimentos, das tentações, dos pensamentos que a vida material nos traz. Então, nós estamos aqui reunidos em família, não é aleatoriamente, não fomos caindo de paraquedas ali, como a gente costuma dizer, e às vezes a gente se sente assim mesmo na nossa família. A gente vai explicar um pouquinho disso tudo. Então, espíritos que vêm com reajustes em relação ao seu passado, vem ali para aparar arestas de situações que não ficaram bem resolvidas, ser exemplo, ser referência uns para os outros. Então, a vida familiar, ela propicia todo esse monte aí de sentimentos, de desenvolvimentos, de virtudes, de bons sentimentos, e também que a gente vá aos poucos trabalhando as nossas imperfeições, as nossas inclinações, intolerância, ignorância quanto ao conhecimento, de tudo isso que faz realmente a vida em família valer totalmente a pena, por mais difícil que ela seja. Então, partindo desse princípio que a doutrina espírita nos traz a respeito dessa formação familiar já vinda de outras existências, quando é que começa efetivamente a formação de uma família? Então, nós ainda podemos entender que é no ato da fecundação, como o Espiritismo nos traz muito bem esclarecido no Livro dos Espíritos, que o espírito se instala a partir do momento em que é feita a fecundação do espermatozoide com o óvulo, e começa ali aquela divisão celular que vai formando um novo corpo. Porém, a concepção de uma família, ela começa muito antes desse processo da fecundação em si. Então, começa ainda a ser planejada na vida espiritual. Então, nós hoje aqui reencarnados, um dia vai ocorrer o fenômeno da morte para todos nós vamos retornar à espiritualidade. Ali, cada um de nós vai ter o seu tempo de permanência na vida espiritual, onde nós continuamos a nos desenvolver, continuamos a aprender a uma cópia muito mais elaborada do
do que nós vivenciamos aqui. Então, lá nós sabemos, existem escolas, existem hospitais, existem locais de tratamento, para todos os níveis de necessidade de cada espírito que desencarna e retorna à vida espiritual. Então, lá nós damos continuidade ao nosso aprendizado, só que, na verdade, onde nós ainda, espíritos imperfeitos, procurando a nossa melhora, onde nós vamos, de fato, evoluir, é na vida de relação, é aqui na vida corpórea, é onde, em família, nós vamos ali nascer ou vamos vir num processo de adoção e nós vamos ter que, de certa forma, entre aspas, obrigatoriamente conviver com essas pessoas que optaram por nos receber em seu seio, no seu lar. Então, nós vamos ali estar nos confrontando com pessoas que pensam diferente. Nós, quando crianças, não temos ainda essa noção, mas vamos crescendo e vamos percebendo que pode existir alguma antipatia entre aqueles familiares. Então, existem as famílias que vêm com uma antipatia bem grande, né? Mas tem aquelas que são famílias que vêm já de um efeito de provações passadas, desses reajustes em que vêm para cá apenas para complementar essa vida de relação que já está num processo evolutivo muito maior do que a grande maioria. Então, são aquelas famílias amorosas, famílias que se aconchegam uns aos outros, que existem também, são mais raras ainda neste nosso plano, mas existem. E então, nós temos todas essas possibilidades numa vida familiar. Quando nós começamos a desenvolver o nosso livre-arbítrio e começamos a fazer nossas próprias escolhas, nós podemos estar ali numa situação familiar difícil, em que pessoas pensam diferentes, têm objetivos diferentes. Por isso é que o espírito, nós nos desenvolvemos aqui, porque nesta convivência nós vamos começando a simpatizar com aquele que antes a gente antipatizava, antes aquele não concordava com ele, a gente não se sentia bem na sua presença. E se nós quisermos, a gente vai devagarzinho começando a ver uma face boa naquela pessoa em que nós antes não conseguíamos enxergar dessa maneira, a gente não gostava dessa convivência. Por isso que nós, em família, a gente vem para isso, para desenvolver tolerância, amor, virtudes, compreensão. Claro que isso vai depender de cada um, de querer, porque tem também aqueles espíritos que vêm num endurecimento tal, numa mágoa tal de existências passadas, que ele não aceita perdoar, não aceita essa regeneração, não aceita conviver com essas famílias, então vive realmente uma reencarnação muito difícil. Mas esse planejamento reencarnatório que nós falamos, que começa muito antes do processo físico que nós conhecemos, ele é um planejamento feito com o auxílio de espíritos que são mais elevados do que nós. Então, quando nós desencarnamos de uma forma, assim, digamos, mais conhecedora do que vamos enfrentar na vida espiritual, nós vamos aos poucos, passado aquele momento de perturbação, nós vamos nos assentando, nos estabelecendo e vamos readquirindo a lucidez que, para todos, a grande maioria, quando ocorre a desencarnação, a gente tem uma certa perturbação. Passado esse instante, que nós não sabemos também quanto dura, nós também vamos readquirindo a lucidez e podemos, junto com essa equipe espiritual, analisarmos a nossa encarnação passada. Analisarmos situações que nós não conseguimos debelar em nós. Então, imperfeições, inclinações, desenvolvemos virtudes, porque todos desenvolvem, mas a gente tem ainda essas imperfeições para trabalhar e, de repente, o espírito que desencarnou, ele não conseguiu trabalhar, porque é difícil você vencer
crenças, você vencer hábitos, vícios. Então esse espírito, ele com essa lucidez, ele começa ali junto com a equipe a pontuar situações que ele precisa melhorar. Então o seu planejamento reencarnatório, ele vai ser todo baseado nas necessidades evolutivas que esse espírito precisa para poder ter um bom aproveitamento da nova reencarnação. E só para a gente fazer um adendo, reencarnar para o espírito é muito complicado, sabe? Porque ele sabe que vai enfrentar as dificuldades. Lá na vida espiritual, a nossa lucidez, a nossa visão é diferente da visão que nós temos aqui, muito apegada às questões materiais, aos prazeres que a vida corpórea oferece. Na espiritualidade, longe de todas essas influências, nós temos o único objetivo, o nosso foco é exclusivamente a nossa evolução. E quando se fala em evolução em doutrina espírita, é a evolução moral. Então, é o desenvolvimento de valores, é nós nos tornarmos cada vez melhores como? Tirando de dentro de nós, das nossas condutas, essas imperfeições, esses sentimentos que nós ainda carregamos. Então, esse planejamento vai visar tudo isso, provas a que o espírito vai se submeter. Então, são importantes itens no planejamento reencarnatório, por exemplo, o corpo físico que vai acolher esse espírito que vem para reencarnar. Então, o corpo físico vai ser perfeito dentro das necessidades evolutivas desse espírito. Às vezes, nós conhecemos casos de limitações físicas, temos na nossa própria família, e nós achamos que esse espírito está em sofrimento, está pagando um grande débito do seu passado, mas, na verdade, ele pode ter, junto com essa equipe espiritual, ter escolhido essas limitações, porque ele se conhece. Limitações, muitas vezes, são um freio aos nossos instintos desequilibrados, desarvorados. Quantos nós não vemos aqui que agem ainda, apesar de toda essa evolução que nós vemos, num plano de provas e expiações, nós vemos bastante, mas também encontramos muitos espíritos que agem somente por seus instintos, não pensam nas consequências dos seus atos, não pensam no sentimento do próximo. Então, são espíritos que não conseguiram trabalhar os seus instintos, que agiram com desequilíbrio, que se comprometeram muito mais com as vidas futuras. Então, essas limitações, muitas vezes, vêm como um freio a que ele não tem a condição física de se manifestar de maneira a agir somente sobre os seus instintos. Também as doenças que nós temos, não todas, claro, mas doenças pontuais que vão servir para o nosso processo evolutivo no sentido de nos fazer refletir a respeito da nossa conduta, do nosso comportamento, do que nós estamos de fato valorizando nesta vida corpórea. Também o ambiente onde nós vamos viver, o país e principalmente a família, que é aquele seio onde nós, nesta convivência, nós vamos nos lapidando, vamos tirando realmente aquelas rebarbas que prejudicam, atravancam o nosso processo evolutivo. Então, percebam que é um trabalho muito grande que a espiritualidade tem para fazer essa formação familiar. Então, nós não estamos numa família aleatória, sem que haja ali um sentido, uma utilidade. A formação familiar, ela tem utilidade primordial no desenvolvimento de todos aqueles que estão caminhando junto. Mas e os pais? Os pais não são convocados pela espiritualidade? São. Eles também, na hora do seu repouso, vão sendo reconduzidos no momento do desdobramento lá para reuniões na espiritualidade, onde vão estar
até pode acontecer de estar com o próprio espírito que irá reencarnar no seio da família deles. Então, eles também ali começam a desenvolver essa vontade da maternidade, da paternidade, vão ali começando a deixar aflorar esse sentimento de amor para receber esse espírito. Claro que quando a gente volta para o corpo, a gente esquece tudo isso que a gente passou, mas de fato existiu essa reunião, existiu esse preparo com os pais também. A gente tem no livro, se eu não me engano, Missionários da Luz, aquele capítulo do Segismundo, onde a gente pode ali compreender como é feito todo esse processo. Segismundo tinha um débito muito grande com aquele que seria o seu pai, então eles foram reunidos juntos na espiritualidade para que esse retorno do Segismundo fosse acolhido e fosse efetivado com o nascimento dele, para uma oportunidade que ele tivesse de reajuste com o pai e com a própria mãe, que eram espíritos com os quais ele tinha se comprometido muito fortemente. Não vamos mais estender o assunto Segismundo, porque tem ali na literatura. Então, esse espírito ele pode ser conhecido daquela família ou não. Pode ter tido algum relacionamento e vem aqui para parar arestas, para aprender, ou não, pode ser uma experiência nova para aqueles que estão ali numa família e aquele espírito vem pela primeira vez. Também pode acontecer, tudo a depender da utilidade de todo esse processo. E qual que é, então, já planejada essa nova reencarnação do espírito? O que é, qual é a missão daqueles que vão cuidar desse espírito, né? Então, o Livro dos Espíritos fala, no capítulo 4, que o espírito dos pais tem por missão desenvolver de seus filhos pela educação. Constitui-lhe isso uma tarefa. Então, mais uma vez, a doutrina transcende aquelas questões que nós entendemos aqui, porque tudo é espiritual, tudo é muito maior do que simplesmente isso aqui que nós conhecemos. Então, naquele corpinho frágil, bebê, que é totalmente dependente, ali já existe um espírito imortal. Esse espírito já traz a sua trajetória, já traz a sua história, a sua bagagem cultural, intelectual, moral, porque ele já vivenciou, às vezes até mais do que os próprios pais. Tem um livro também do Hermínio Miranda, Nossos Filhos são Espíritos, também quem vai ser pai, mãe, aí interessante para entender. Então, nós, como pais, na posição de pais, não devemos achar que seremos os responsáveis por moldar aquela personalidade daquele que recebemos como filho. Mas nós seremos os responsáveis, sim, por atentar durante o seu desenvolvimento, pelo menos a maior acessibilidade que nós temos à mente das crianças é do seu nascimento até os 7, 8, 9 anos, porque a criança ela ainda vivencia muito o mundo espiritual, tem lembranças, tem uns amiguinhos invisíveis, que todo mundo já passou por essa fase, né? Então, a criança ela vivencia muito, muito o mundo espiritual. Então, justamente por ela vivenciar mais este lado da existência, ela não está tão apegada às questões materiais. Porque o material afasta o espiritual, não é mesmo? É assim com a gente também. Se a gente não está ali vigiando, orando, a gente se afasta do que é espiritual e vive muito mais, com mais ênfase, aquilo que é material. Porque, na verdade, é o que nos agrada, nos dá prazer, não é mesmo? Então, a criança ela não está ainda envolvida nessas sensações, nessas necessidades materiais, é aquele instante, aqueles anos em que os pais vão exemplificar para a criança, porque tudo ela vê, às vezes a gente pensa que está lá brincando, distraída, mas está prestando uma atenção
Se é assim na barriga da mãe, imagina fora, né? Então, a criança ela está muito mais acessível. Então, é aquele momento em que os pais vão começando a observar no crescimento da criança as suas tendências. Temos aquelas crianças agressivas que têm o costume de bater. É um ponto importante aos pais perceberem. Aquelas crianças que não têm paciência, tem uns vídeos que circulam aí pela internet, aqueles bebês que um vai amarrar o sapato, o outro vai tentar escovar os dentes, e aí ele pega e fica sem paciência e joga tudo para o alto e faz assim. A gente acha muito bonitinho, né? Mas é uma criança que tem uma tendência a não ter paciência, a não se esforçar. Pequena ainda essa tendência, mas pode se tornar maior na vida adulta. Então, os pais estão lá para isso. Pai e mãe vão exemplificar para os filhos como lidar com uma separação, se ela vier, como lidar com uma traição, como lidar com a perda de um ente querido, uma perda material. Então, é isso que os pais vão exemplificar. São sempre referência para os filhos. Aí vai chegando a idade da adolescência, fase difícil, né, Luciana? É difícil essa fase. Aí o que acontece? É quando começa a aflorar a própria essência daquela criança que está se tornando um adulto e traz a sua bagagem, que quando ela começa a se viver, a ser do mundo material de verdade, começa a aflorar todos aqueles instintos, desejos. Aí o que vai prevalecer? Aqueles valores que os pais passaram, aquilo que ela é. Por isso que é uma briga, né? Uma briga hormonal, é uma briga de desejos e uma série de coisas. E aí o adolescente, claro, vai se tornar adulto, e quanto mais ele tiver tido a oportunidade de viver num lar amoroso, num lar em que ele se sente amado, em que existem dificuldades, em que os pais saibam falar não, saibam limitar, não acham que tem aquela história lá que seja boa, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Você só chegou onde chegou porque você não teve tudo aquilo que você desejava. Então, que a gente possa ter essas limitações aí na educação de nossos filhos. E aí falando, e os filhos, né? A gente só falou do papai, da mamãe, do vovô, do cuidador, mas e os filhos? Os filhos também têm as obrigações que não devem ser obrigações, mas que o Evangelho trata como tal, no sentido de que nós devemos dar a esses nossos anjos que nos deram a vida, e só por isso eles já merecem todo o nosso agradecimento, mas nós devemos a eles também dar conforto, respeito, entender as fases daqueles que estão mais idosos e não relegá-los ali a edícula lá no fundo da casa. Não, meu pai e minha mãe têm ali o quartinho deles e tá bom, aí não participam mais da vida familiar, porque um tem problema na hora de comer, o outro tem problema de andar, e a gente vai esquecendo que um dia eles nos deram todo o tempo que eles tinham para nós, né? Uma boa homenagem, aliás, para esse próximo domingo agora. Então, eles nos deram noites que não dormiram, medindo a nossa febre, não é? Levando a gente no pronto-socorro, trocando a fralda. Hoje, antigamente eram mais funções femininas, mas hoje a gente vê muitos pais aí que estão se dedicando e estão adorando, né, a função de serem pais, no sentido de não só sustentar materialmente, educar, mas também ali cuidar daquelas questõezinhas que seriam, entre aspas, mais chatas, né, para os pais, mas eles estão aí mudando também e cada vez mais se aperfeiçoando. Então, ser filho também requer as suas obrigações, mas principalmente o carinho, o amor para a gente dar para esses nossos queridos que, por mais que não tenham nos agradado, não tenham sido bons pais,
nos deram a vida, e só por isso a gente repete que já merecem todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Então, nessas situações em que nós estaremos ali forçosamente tendo que conviver, nós vamos aos poucos crescendo, evoluindo, desenvolvendo o amor e deixando aflorar o quê? A nossa centelha divina. Somos filhos de um mesmo Pai, então todos nós temos um pouco de Deus. Não temos a perfeição, a onipotência, a onipresença, porque Deus é absoluto, mas todos nós temos essas pequenas centelhas divinas que fazem de nós também pessoas, espíritos imortais capazes de desenvolver o amor por aquele familiar que não é do nosso sangue, mas que está ali do outro lado da rua, necessitado de auxílio, o amor por aquele que sofreu no terremoto do outro lado do mundo, e a gente se solidariza. Então, para finalizar, é a formação da família universal. Jesus esclareceu tão bem naquela famosa passagem, quando ele estava lá conversando com os discípulos, e um deles falou: está aqui seu pai, sua mãe e seus irmãos. E ele respondeu: mas quem são minha mãe e meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do Criador, né? Então, todos nós reunidos numa família universal. É a providência divina, é aquilo que Deus quer para todos nós como humanidade. Então, a gente aproveita aqui só para desejar a todos aqueles pais, os pães, né? Os avós que são pais, e tudo, juntando tudo numa família só, que tenha um domingo muito feliz, de muitas alegrias, e sempre pensando nessa missão maravilhosa, nessa responsabilidade que é fazer parte, constituir uma família neste mundo. Muito obrigada. Obrigada, Roseli, por esta palestra tão edificante. E agora chegou aquele momento em que nós também podemos fazer as nossas doações através das vibrações amorosas. Então, com os pensamentos ainda elevados ao alto, ainda nesse clima de paz, de harmonia, vamos mentalizando e envolvendo todo o nosso planeta Terra. Vamos mentalizar muita paz, muita luz, energias positivas, fluidos energéticos salutares, que chega a cada cantinho do nosso planeta e toca o coração de cada um dos nossos irmãos aqui conosco, reencarnados. Vibremos. Vamos vibrar também por todos aqueles irmãos necessitados de ajuda e de amparo neste momento, seja físico, espiritual, moral, mental. Vamos envolvendo cada um desses irmãos com todo o amor do nosso coração, pedindo a Deus que, na sua infinita bondade, permita que seus anjos de luz se aproxime de cada um deles, levando bálsamo para as suas dores, para as suas angústias. Vibremos. Vamos vibrar também para todos os pais, cuidadores, para também as mães, né, que desempenham a função de mãe e de pais. Vamos vibrar para que eles consigam entender a missão que têm de proteger, de amparar, de educar
acolher outros espíritos que aqui chegam e que na maioria das vezes estão ao nosso lado, porque pedimos para estarmos juntos e resgatarmos dívidas anteriores, saldarmos os nossos débitos, para que todos juntos possam crescer e evoluir. Vibremos amor, fraternidade, caridade, respeito, união. Vibremos. Pai, no silêncio do nosso pensamento, pedimos o seu amparo, a sua proteção no nosso caminhar. Pedimos, Pai, que na sua infinita bondade, permita que os nossos amigos espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos abençoando, nos intuindo, nos dando clareza para seguirmos sempre no caminho do bem, o caminho que Jesus veio para nos ensinar a chegar até Ti. Agradecemos, Pai, por tudo o que já conquistamos com o seu amparo. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, nos ajudando e nos dando o direcionamento para o bem. E dessa forma, agradecidos que estamos e com o coração cheio de alegria, vamos pedindo licença para irmos encerrando esta tarde de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora ao passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é no nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Vou pedir a Fabiana que conduza os passes para nós. Saudações a todos. Eu peço aos nossos trabalhadores passistas que se posicionem aqui à frente. E vamos agora nos preparando para o passe coletivo. Vamos com pensamentos de tranquilidade, serenidade. Vamos nos colocando receptivos para recebermos o auxílio da espiritualidade amiga, que sempre nos consola e nos acompanha. E assim, de corações abertos e com muita fé, elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo paz, harmonia e amor. Vamos a Jesus? Graças a Deus. E agora é o momento do passe à distância, em que podemos auxiliar aquele amigo, aquele parente que sabemos que está precisando.
Orientamos aqueles que quiserem pensar em mais de uma pessoa, que façam de forma alternada, pensando ora em um e ora em outra pessoa. E assim, unidos em um só pensamento, vamos enviando os nossos melhores sentimentos de bondade, de amor, que onde quer que os nossos irmãos estejam, eles possam ser amparados e consolados pelos benfeitores espirituais, que possam ter a sua fé renovada. Vibremos saúde, amor, equilíbrio. Vamos a Jesus? Graças a Deus. E assim, agradecidos e confiantes no amor divino que sempre nos ampara, pedimos que possamos retornar na próxima semana, dando continuidade a esse tratamento. Que assim seja. Muito obrigada aos trabalhadores. Obrigada, Fabi, pela condução dos passes. Para quem gosta de se preparar, o tema da nossa próxima palestra será Destruição Necessária e Destruição Abusiva, do Livro dos Espíritos, questões 728 a 736. Eu tenho alguns recadinhos da casa para vocês. Primeiro recado. Estamos com inscrições abertas para o curso introdutório ao curso de Doutrina Espírita. O curso será realizado às terças e quartas-feiras, das 20 às 21h30, na Unidade Doutrinária de Santana, e às quartas-feiras, das 20 às 21h30, na Unidade Doutrinária da Vila Galvão. Já iniciou, no caso, nos dias 1 e 2 de agosto, e as aulas são presenciais. Inscrições e informações no plantão de orientação. A campanha do Moletom está chegando ao fim. Nossos agradecimentos a todos. Se você ainda quiser doar e nos ajudar a aquecer o inverno dos nossos 530 pacientes com deficiência em atendimento na unidade longa permanência, aceitamos doações de calças ou blusões, ou contribuições por depósito bancário Pix, doações espontâneas. Para mais informações, nos cartazes que estão espalhados pelo centro ou procure um de nossos colaboradores. Terceiro recado. Não perca! De 8 a 12 de agosto, teremos o Bazar Beneficente Especial Dia dos Pais. Presentes, roupas, calçados, artesanatos e muito mais. Das 13 às 20 horas, sábado em horário diferenciado. Das 13 às 18 horas, no espaço da lanchonete, na unidade de Santana. Então, está acontecendo lá, quem puder passar, vai ser muito bacana. Vamos finalizando, então, a nossa palestra de hoje, a nossa tarde de estudos de hoje, e agradecemos a presença de todos vocês aqui, agradecemos também a presença dos internautas que nos acompanharam pelas redes sociais. Vamos pedindo a Deus que nos dê uma semana de paz, de harmonia, de tranquilidade, e que na próxima semana possamos nos encontrarmos aqui novamente para mais uma tarde de estudo. Que assim seja, graças a Deus.